Senhores deputados, creio que... Já não chegou o Governo? Também... Quem é que é do Bloco? Já tens o nome? Declaro aberta a sessão. Peço às autoridades o favor de abrir as portas para o público poder ter acesso à galeria. Não temos expediente para leitura. Na nossa ordem de dia, do ponto 1, temos o inquérito parlamentar agendado pedido de agendamento pelo inquérito parlamentar do número 1 pelo Bloco de Esquerda, quanto à constituição da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar. Já estão todos, não é? Eu dou a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para usar a palavra. Pedia o favor de se criarem condições para a senhora deputada fazer a sua intervenção. Dispõe de 6 minutos. Ao encontro do que eu tinha feito essa referência, o tempo não está a contar, portanto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a história que vos trago tem todos os ingredientes que normalmente compõem a receita de uma comissão de inquérito. Tem um fundo de investimento com sede nas Bahamas, tem viagens à Suíça, amigos facilitadores, uma gestora de fundos suíça que milagrosamente confia milhões a um gestor sem provas de competência alguma vez dadas, tem violações à lei, tem ameaças de despedimentos, tem salários em atraso, tem ameaças de falência, tem um património aparentemente desbaratado, tem suspeitas de ingerência política, tem trocas de acusações sobre má gestão dos acionistas, tem um regulador demasiado lento, tem um grupo empresarial à beira da falência e tem, por fim, a suspensão dos direitos de participação de um acionista por falta de transparência da titularidade de participação qualificada. Em junho de 2023, o Fundo de Investimento Aberto, o World Opportunity Fund, de origem desconhecida, com sede nas Bahamas, adquiriu a maioria, o 40%, que lhe dava uma participação qualificada do capital do Global Media Group, um dos maiores grupos de comunicação social privados em Portugal, detentor de títulos como o JN, o DN, o Jogo ou a TSF. Segundo a informação que foi divulgada, o fundo teria como rosto visível a gestora de fundos suíça Union Capital Group, o CAP Group, representada por um senhor chamado Clement Ducasse, que escolheu para seu representante, como também presidente do Conselho de Administração, um senhor chamado José Paulo Faf, ex-diretor do jornal Tal e Qual, acompanhado por Diogo Agostinho e por Filipe Nascimento, declarando que queria construir um ambicioso projeto para a Global Media Group. Ao invés disso, começava aí um processo que acabaria por colocar em causa a sustentabilidade da Global Media, durante o qual foram identificados inúmeros atropelos e violações à lei de imprensa e à lei de transparência. Ao longo de meses ficaram evidentes nas páginas dos jornais as várias acusações e suspeitas conhecidas e denunciadas pelos trabalhadores, pelas direções de missionárias, pelo governo, pelos grupos parlamentares, até que, apenas no dia 8 de janeiro,
a ERC tenha decidido comunicar a abertura de procedimentos relativos à situação da Global Media Group, deliberando que havia um problema com a transparência da participação qualificada do World Opportunity Fund. O tempo decorrido entre as primeiras notícias do negócio que envolvia a participação qualificada na Global Media Group por um grupo desconhecido sediado nas Bahamas e a ação do regulador deixou claro que o processo em curso consistia, sobre as mais variadas formas, num risco real, não apenas para o dever de transparência, mas também para a liberdade e para o pluralismo de expressão e para a salvaguarda da independência editorial perante os poderes político e económico. Senhoras e senhores deputados, tudo indica que estamos perante mais um caso de gangsterismo económico. E se estivéssemos a tratar de um banco, talvez a experiência não nos permitisse olhar para o lado. Mas aquilo que está em causa com o negócio da Global Media é muito mais grave. Trata-se da independência e da transparência da comunicação social. Trata-se não apenas de esclarecer este caso, mas também de esclarecer se o regime democrático tem armas para lidar com estas ameaças à transparência e à independência da comunicação social. Senhoras e senhores deputados, não nos interessa crucificar o regulador por competências que eventualmente não tem ou recursos que lhe faltaram. Não nos interessa mais nada do que apurar a verdade. E a questão é, a quem é que interessa manter este negócio na obscuridade? Temos ouvido por parte de praticamente todos os partidos expressões de preocupação com a comunicação social. Uma e outra vez ouvimos repetidas juras de amor à liberdade de imprensa, elogios emocionados da importância do jornalismo, declarações sobre a importância da comunicação social para a democracia. E quero dizer-vos, têm toda a razão. Mas essa preocupação não pode abafar-se quando entram em campo os interesses económicos. Só se combate a crise da comunicação social atacando as suas causas. A situação vivida na Global Media Group é uma fotografia dessas causas. Negócios mal explicados, reestruturações acionistas sem rosto, ilegalidades sucessivas, ataques à liberdade dos jornalistas. Hoje propomos a este Parlamento que faça o que lhe compete. Um inquérito sério, rigoroso, em nome da liberdade de imprensa e da democracia. Hoje saberemos quem é consequente e quem se fica pelas boas intenções. Se os primeiros forem maioria neste Parlamento, é uma boa notícia. E aproveitemos enquanto há imprensa para dar boas notícias. Obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Dispõe de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Sabemos nestas bancadas todas, e se calhar mais ainda naquela bancada ali da imprensa, como a transparência na detenção de títulos de imprensa é essencial para conhecermos as intenções de quem faz o escrutínio aos poderes políticos e económicos. Nós aqui precisamos também de ser escrutinados e precisamos da imprensa para saber escrutinar o Governo e fiscalizá-lo neste Parlamento. E é por isso que não só em Portugal, como por toda a União Europeia, como nas democracias mais avançadas do mundo, saber quem detém um determinado interesse é essencial para podermos perceber quais são as intenções, as motivações de um determinado grupo de média. O modelo de negócio da imprensa, durante os últimos 2 séculos, foi sempre rentável. E nós sabíamos que boa parte dos detentores dos títulos de imprensa tinham, acima de tudo, uma motivação, e acreditem que não há nisto nenhuma espécie de reserva mental ou acusação da minha parte, que era ganhar dinheiro. Sabíamos que com jornais se ganhava dinheiro e que isso justificava a existência de jornais. Hoje em dia, o modelo de negócio está em crise e isso cria oportunidades. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, estamos de acordo nisso. Quer dizer, eu sei que se um dono de um jornal quer ganhar dinheiro com ele, ao menos eu percebo para que é que serve o jornal. Quando sabemos que o modelo de negócio está em crise, aí começamos a não perceber, por exemplo, quando regimes estrangeiros ajudam a comprar jornais que não são rentáveis e os usam para uma motivação que é interferir na política de outros países. Essa é a pergunta que eu queria fazer. É honesta, saber se valeria a pena alargar o escopo da Comissão de Inquérito que o Bloco propõe e que nós apoiamos, digo desde já, a que outros fenómenos, como dos
regimes. Nós soubemos há pouco tempo que o regime da Venezuela, através de um banco amigo, ajudou uma empresa que tem interesses portugueses e partidários a comprar um título de imprensa europeu e 2 nacionais. Peço desculpa, termino, Sr. Presidente, só para dizer uma coisa. Na verdade, não foi da Venezuela. É que eu disse isto só para poder terminar em paz. É que foi da Hungria. E se eu tivesse dito que era da Hungria, o Chega não me tinha deixado acabar. Muito obrigado. Sr. Deputado, pode ter a certeza absoluta que terá sempre condições para acabar o que tem para dizer e, sobretudo, se respeitar o tempo, então tem-se seguramente. Senhora deputada Joana Mortágua, tem 59 segundos, com alguma tolerância. Pedi ao favor de dar condições para a senhora deputada prestar o esclarecimento pedido. Faz favor. Deputado Rui Tavares, estou certa de que a comissão que ontem tomou posse, a comissão que tem a tutela da comunicação, que acompanha os assuntos da comunicação social, terá muito trabalho ao longo deste mandato para apurar não esse caso em que Viktor Orbán, declaradamente e com mais do que evidências, tentou interferir na comunicação social europeia e não sabemos se também na portuguesa, mas julgo que em relação a esta comissão de inquérito em concreto, o que nos interessa neste momento é apurar este negócio da Global Media e tentar chegar ao fundo deste mistério de quem está, afinal, por trás deste fundo desconhecido das Bahamas que declarou tão misterioso e súbito interesse na comunicação social em Portugal. Muito obrigado, Sra. Deputada, e também muito obrigado pelo rigor do tempo. Não temos mais pedidos de esclarecimentos, mas não? A Sra. Deputada Inês Sousa Real. Dispõe de 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros presentes também nas galerias. A entrada do World Opportunity Fund na Global Media mostrou bem os riscos que existem em permitir que um fundo de investimento sediado num paraíso fiscal possa, sem mais nem menos, entrar em meios de comunicação social nacionais. Todos vimos os riscos que esta entrada teve para o pluralismo da informação, para o direito fundamental à liberdade de informação e para a liberdade de imprensa. Vimos as promessas de crescimento dos títulos da Global Media transformarem-se rapidamente numa realidade de salários em atraso e numa tentativa de despedimentos do coletivo em massa que, sem que tivesse sido concretizada, teria-se posto fim a jornais históricos como o Diário de Notícias ou o JN e a um jornalismo de proximidade que respeita a coesão territorial. Vimos também a legislação em vigor ser frontalmente violada sem qualquer consequência, seja com tentativas de ingerência nas opções dos jornais do Grupo Global Media, seja com a substituição de um diretor-geral sem auscultação do Conselho de Redação. Vimos ainda a luz a ser utilizada como justificação para a exploração laboral e a missão de interesse público ser colocada nas mãos de um fundo de investimento. Mas vimos mais. Vimos informações que diziam que rostos do fundo de investimento que entrou na Global Media eram pessoas e entidades pouco fiáveis que ora estavam no Paradise Papers e no Bahama Leaks, ora tinham red flags internacionais vindas de entidades reguladoras do Luxemburgo e de Espanha. A luta dos trabalhadores do DN, do JN, do TSF, do jogo, do dinheiro vivo, colocou todas estas informações no centro do debate político e público e até do debate parlamentar. Os contornos pouco transparentes eram evidentes desde a primeira hora e, neste período, a ERC demorou cerca de 9 meses a atuar e a exercer as suas competências no âmbito deste negócio, sendo que, quando atuou, não avaliou aspectos graves cuja fiscalização só se lhe competia. Os trabalhadores da Global Media, cuja luta a maioria de nós saudou, não perdoariam se este Parlamento deixasse passar em branco os contornos pouco claros da entrada deste fundo na Global Media e a passividade da ERC em todo este processo. Está na altura de transformarmos as palavras de solidariedade em atos e em escrutínio político. E por isso mesmo o PAN traz hoje a votação a criação de uma comissão de inquérito parlamentar que, tendo poderes reforçados, possa avaliar a atuação da ERC,
relativamente ao processo de alteração da propriedade. Muito obrigado, Sr. Vou mesmo Deputada. concluir, Sr. Presidente, e avaliar também o não concluído processo da compra do Estado nas participações deste grupo da Lusa e fazemos-lo em nome do interesse público e da liberdade de informação e da liberdade de imprensa, que tem que ser um bem Muito maior. obrigado, Sr. Deputada. Muito obrigado. Não tenho pedidos de esclarecimento, pois não? Não. Portanto, para uma intervenção, o Sr. Deputado Bernardo Pessanha, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 8 minutos e 30 segundos disponíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não há democracia sem comunicação social livre e independente. Não há democracia sem jornalistas livres de cartilhas ideológicas, sem uma separação clara entre o que é ser agente político, jornalista, comentador, diretor ou dono. Não há democracia com jornalistas capturados por diretores e donos de órgãos de comunicação social vendidos a interesses obscuros. Para o Chega, a defesa da independência da comunicação social não é só da boca para fora. O Chega é um partido democrático que se pode orgulhar, como muito poucos, que não é, nem nunca foi, conivente com a ERC ou com qualquer dono de órgão de comunicação social. Dito de outra forma, se existem conivências, elas não têm o dedo do Chega. Passados 50 anos do 25 de Abril, nunca um partido político foi tão escrutinado e mesmo ferozmente atacado por todos os elementos do sistema como nós. O Chega é o partido que nesta casa mais defende a transparência em todos os setores da sociedade. Mas interessa-nos servir os muitos portugueses que votaram em nós. Por isso, não nos opomos, por princípio, a nenhuma iniciativa de qualquer grupo parlamentar que vise esclarecer assuntos menos claros. Mas não deixa de ser paradoxal e, de certa forma, incompreensível que pretendam fazer uma comissão de inquérito à atuação da ERC neste caso, quando, na verdade, a conclusão da ERC parece estar em linha com as vossas próprias conclusões. Ou seja, a ERC suspendeu os direitos de voto e direitos patrimoniais desse fundo na Global Media por falta de transparência. É caso para perguntar que outra decisão queriam os senhores que tivesse saído do processo aberto pela ERC. Mas para o Chega não há dois pesos e duas medidas, como há para o Bloco de Esquerda e para o PAN. No caso das gêmeas, onde estão envolvidas as mais altas figuras do Estado, já não parecem tão preocupados com a transparência. No essencial, querem estar de bem com o poder. Já para não falar de quando se trata de dinheiros públicos destinados a fundações para financiar a vossa agenda woke. Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo com as palavras do líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Os senhores não querem uma comissão de inquérito, querem espetáculo e querem entrar no alinhamento dos telejornais. O Chega não alinha teatros, não é dos que fingem atacar quem afinal protegem. Os portugueses merecem verdade e transparência, não merecem teatro. Disse. Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, de Iniciativa Liberal. Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais que sustentam uma democracia liberal. Espera-se da imprensa que escrutine o exercício da política, que exponha a corrupção, que revele injustiças e dê voz a quem não a tem. Espera-se da imprensa que proporcione o acesso a diferentes perspectivas, enriquecendo o debate público. A liberdade de imprensa e a democracia são inseparáveis e interdependentes na construção de um país mais livre. Não é por acaso que um dos traços comuns aos políticos com tendências autoritárias, incluindo muitos dos que participam no jogo
democrático é procurarem controlar os órgãos de comunicação social ou descredibilizar os que não conseguem controlar. Não há nada que ameace mais um político com tendências autoritárias do que jornalistas que o escrutinem na sua ação política ou fact-checkers que exponham as suas mentiras e contradições. O próprio grupo Global Media já sofreu com isso no passado. Nós tivemos um primeiro-ministro a negociar lugares e notícias com o seu general prussiano no grupo. Na altura, perante estes indícios óbvios de interferência política, a ERC ficou calada. O mesmo primeiro-ministro que tinha antes exercido pressão para que uma pivô de uma televisão fosse dispensada. Na altura, a ERC ficou calada. O mesmo primeiro-ministro que instruiu um amigo para comprar um jornal que tinha publicado notícias desagradáveis. Na altura, a ERC ficou calada. Se a ERC fica calada perante tais ameaças a uma imprensa livre, é caso para perguntar para que é que serve a ERC. É quando a imprensa livre abdica de ser livre ou é obrigada a deixar de ser livre que se abre espaço para aqueles que preferem governar sem escrutínio. Uma imprensa descredibilizada pela parcialidade ou pela subserviência ao poder perde capacidade de escrutínio, abrindo portas a quem pauta a sua conduta pela mentira, pela incoerência e pelo oportunismo. Precisamente por ter esse papel de escrutinador é que a transparência na imprensa é tão importante. É importante a imprensa ser transparente em relação às suas inclinações ideológicas. Essas inclinações são legítimas, desde que sejam transparentes. Não há problema nenhum em ter um diretor de jornal a vir dizer claramente: eu observo as coisas mais à direita, eu publico as coisas mais à esquerda, ou estas notícias vêm expressamente de Belém. Esta clareza não coloca em causa o profissionalismo, mas dá uma perspectiva essencial a quem lê esses órgãos. Da mesma forma, é importante perceber quem legitimamente financia esses órgãos de comunicação social, que interesses poderão estar por detrás desse financiamento. Também isso é uma informação essencial que dá perspectiva a quem lê. Saudamos, por isso, as iniciativas do Bloco de Esquerda e do PAN para uma comissão de inquérito à atuação da ERC no caso Global Media Group, interpretando pelas propostas que o âmbito temporal desta comissão cobrirá mais do que os acontecimentos recentes de transferência de propriedade, porque a história da Global Media Group não começou hoje. Da nossa parte, viabilizaremos ambas as propostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi aos Srs. Deputados para tentarem não conversar muito, porque quem está a falar causa perturbação e, portanto, com alguma parcimónia, evitar os diálogos, pelo menos em tom de voz muito elevado. Pedia para uma intervenção o Sr. Deputado Alexandre Poço, Partido Social Democrata. Momento de silêncio. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, como já aqui foi dito esta manhã, não há democracia sem liberdade de imprensa, mas também não há democracia sem a expressão plural de ideias e sem uma comunicação social livre e forte. E para termos essa liberdade de imprensa, esse pluralismo e empresas jornalísticas robustas, necessitamos de jornalistas e redações com os meios adequados para que este direito, constitucionalmente consagrado e legalmente protegido, se concretize no dia-a-dia da nossa democracia.
Neste mês em que assinalamos os 50 anos do 25 de Abril, importa reconhecer que também a saúde de uma democracia liberal como a nossa se pode aferir pela vitalidade de dois pilares fundamentais para que a democracia seja real e não apenas algo abstrato: a liberdade de imprensa e a liberdade de informação. No PSD, partido com responsabilidades históricas e com o legado de ação de que se orgulha na liberalização da comunicação social, no fim do monopólio estatal dos canais televisivos e do fim do princípio da irreversibilidade das nacionalizações pós-1974, que consagrou a abertura da economia portuguesa à iniciativa privada, na qual se incluía também a comunicação social, não somos hoje indiferentes à situação em que vivem hoje a comunicação social, as redações e os jornalistas. Aliás, deixem-me adiantar, senhoras e senhores deputados, que não podemos ficar indiferentes com as conclusões do 5º Congresso dos Jornalistas, realizado no passado mês de janeiro em Lisboa, que concluiu, e cito: "O atual estado de emergência do jornalismo nacional convoca todos a empenharem-se na busca de soluções e na união em torno dos princípios e valores que regem a profissão." Alarmante é também o facto de que, nos últimos 7 anos, segundo o presidente deste 5º Congresso, terem saído da profissão 436 jornalistas, numa classe que conta hoje com 5.310 profissionais. Ora, aproveitando a oportunidade de discutirmos hoje em plenário da Assembleia da República um tema e um eixo central da nossa democracia, não posso deixar de elencar alguns dos principais desafios com os quais hoje a comunicação social está confrontada e que têm gerado uma parte significativa dos problemas do setor. Em primeiro lugar, a diminuição acentuada das receitas de publicidade tradicional e a migração para as plataformas digitais. A sustentabilidade dos modelos de negócio que são pressionados pelos consumidores para conteúdos gratuitos e por uma grande relutância desses mesmos consumidores em pagar a informação e em pagar as notícias, colocando assim em causa os modelos de assinatura. A disseminação de desinformação no meio digital, que representa um desafio significativo para a credibilidade e para a confiança na comunicação social. A concentração da propriedade dos mídia, as pressões e as ameaças à liberdade da imprensa e ainda a transição digital com os investimentos que obriga. Em Portugal, as leis de imprensa, de televisão e de rádio, o Estatuto do Jornalista e o Regulamento da Carteira Profissional devem merecer da nossa parte uma reflexão cuidada face à sua adaptação e às realidades como resposta aos desafios que elenquei. Também a própria regulação, o seu funcionamento e a sua capacidade de supervisão, agora que nos aproximamos dos 20 anos da criação da entidade reguladora para a comunicação social, devem merecer por parte da Assembleia da República uma análise e uma reflexão para melhorarmos a sua ação. Por outro lado, não poderia deixar de dizer que o PSD acompanha estas preocupações e que nos últimos anos não deixou de apresentar várias soluções para fortalecer a comunicação social nacional, local e regional. Por exemplo, foi por proposta do PSD que esta Casa aprovou, no Orçamento de Estado para 2023, que as assinaturas de jornais e revistas, em formato físico e digital, passassem a contar para as deduções de IRS, sendo uma medida pioneira do ponto de vista de incentivo ao consumo de mídia, num caminho de estímulo e de apoio ao setor que devemos continuar. Senhoras e senhores deputados, não posso também deixar de, nesta ocasião, verificar que é com satisfação que o programa de governo é ambicioso, positivo e aposta na direção certa para responder a alguns dos problemas que aqui referi. Nomeadamente quando pretende o governo criar um plano de ação para os mídia ou introduzir modelos de incentivo ao consumo de conteúdos de comunicação social, mas também ao defender a revisão da lei da imprensa ou o fortalecimento dos meios de comunicação regional e local e ainda a clarificação da situação da agência de Lusa, mantendo a posição maioritária do Estado na agência e assim contribuindo para um serviço público de informação de rigor, seriedade e qualidade. Ou ainda quando pretende o Governo, no seu programa de governo, desenvolver uma estratégia nacional de educação e literacia mediática para capacitar os poderes legais, nomeadamente quanto aos mecanismos de combater a desinformação. Senhoras e senhores deputados, como é público, desde a primeira hora, o PSD demonstrou a sua solidariedade com os jornalistas e redações dos diferentes títulos do Grupo Global Media, a quando da alteração acionista do verão passado, a situação de instabilidade laboral se agudizou e assistimos a greves,
falta de pagamento de salários e honorários e ao despedimento de jornalistas. Além desta solidariedade e preocupação com as condições laborais de quem exerce estas nobres funções, o PSD empenhou-se, através da ação dos seus deputados na Comissão Parlamentar de Cultura e Comunicação Social, não sendo um obstáculo e participando ativamente nas diferentes audições que foram realizadas entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a jornalistas, delegados sindicais, conselhos de redação, presidente da ERC, gestores do grupo e aos então Ministros da Cultura e Ministro do Trabalho. Valorizamos os trabalhos parlamentares e queremos, através da nossa ação, contribuir para o prestígio e para a capacidade de fiscalização da Assembleia da República, mas não será com o contributo do PSD que contribuiremos para banalizar o instrumento do inquérito parlamentar, porque, naturalmente, e como é experiência diária nesta Casa, o Parlamento pode e deve questionar, indagar ou fiscalizar os temas que entende como relevantes para o país, para o interesse geral, mas também para este caso em concreto, com o recurso ao regular e normal funcionamento das comissões parlamentares. A esse propósito, refira-se, aliás, que nas longas horas de trabalho parlamentar em torno da situação pela qual passou o Grupo Global Media, o PSD, tal como as outras bancadas, questionou, indagou, inquiriu os diferentes intervenientes, cumprindo com afinco as funções de escrutínio e fiscalização subjacentes a um tema de interesse público e de preocupação para o futuro do jornalismo no nosso país. Mas entendemos também que, com o contributo das diferentes bancadas parlamentares, foi possível esclarecer e garantir que eram do conhecimento público e geral informações relevantes quanto à sustentabilidade e situação financeira do grupo, com impacto nos compromissos que este tinha e tem com os seus trabalhadores e com as suas obrigações legais. Estivemos presentes, como sempre estaremos quando estiver em causa um tema de interesse de todos. O compromisso do PSD é com a resolução dos problemas que afetam a comunicação social, o jornalismo e os jornalistas. Um compromisso sério e rigoroso. E nesta nova legislatura continuaremos a pautar a nossa atitude por este comportamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou aqui uma indicação à Câmara, que me parece que é uma indicação simpática. Estão a assistir várias escolas hoje ao nosso plenário: o Agrupamento de Escolas da Oliveira do Bairro, Colégio Cantinho das Descobertas, Agrupamento de Escolas de Estarreja, Escola Profissional Digital de Lisboa, Prime School Anglo-American School Estoril, Agrupamento de Escolas de Forte da Casa, Agrupamento de Escolas de António Gedeão Laranjeiro e Escola Secundária Rainha Santa Isabel de Estremoz. Muito bem-vindos. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aproveito também para saudar o público nas galerias. Volvidos 50 anos depois de Abril e em Abril, voltamos a convocar a Assembleia da República para pensar, refletir e decidir se quer atuar sobre os desafios urgentes que reconhecemos e as dificuldades que existem no setor da comunicação social para continuar a garantir a esperança numa democracia plena, ou se quer continuar a fazer o mesmo de sempre, arrastar os pés, sem ir à raiz dos problemas e colocar pensos rápidos numa ferida que se está a tornar crónica. O que discutimos aqui hoje é sobre a Global Media, mas não se esgota na Global Media. E é por isso que quero, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PS,
fazer um reconhecimento público à coragem, resiliência e resistência que os trabalhadores do Grupo Global Media nas diferentes empresas e publicações, do DN ao JN, da TSF ao Jogo e tantas outras, que tiveram e continuam a ter para continuar a garantir a idoneidade da profissão e a dignidade de todos os seus profissionais. Sabemos bem, foram inúmeras audiências com o nosso grupo parlamentar e audições posteriormente realizadas em sede de comissão. O trabalho que se tem vindo a realizar representa bem o papel que este Parlamento pode e deve ter. Ao longo de meses foi possível, audição a audição, esmiuçar o que aconteceu no âmbito do processo de reestruturação acionista do Grupo Global Media e agir. Foi sempre clara a nossa posição, ao lado dos profissionais e do pluralismo, que se garante uma comunicação social sem amarras. Das inúmeras audições resultou claro que a entrada de um fundo internacional Global Media, o World Opportunity Fund, Bahamas, com a Union Capital Group como entidade gestora, provocou alterações profundas que determinaram a nomeação do novo Conselho de Administração. Durante este período, é público e devidamente escrutinado nesta Casa que existiu uma tentativa de desvalorização de marcas históricas da nossa comunicação social e do próprio grupo, dos seus trabalhadores e até de várias violações à lei de imprensa, de que resultaram várias queixas à entidade reguladora. Em tempos, chamamos a atenção publicamente para a importância da intervenção da ERC no âmbito dos seus poderes de regulação e supervisão, em particular para a entrada deste Fundo Internacional para o grupo e consequente prática de atos de gestão que lhe sucederam. Mas questionemos. Atuou ou não atuou a ERC dentro das suas competências e atribuições? Aplicou ou não aplicou a lei da transparência que regula a titularidade da gestão e dos meios de financiamento das entidades que perseguem atividades de comunicação social? Atuou ou não atuou a Assembleia da República no âmbito dos seus poderes de fiscalização da ERC ao questionar em sede de audição parlamentar todos os trâmites do processo de aquisição pelo fundo? Foi ou não foi questionado sobre a titularidade das unidades de participação que podiam constituir participações qualificadas? Esteve ou não a ERC, sempre que solicitada, presente a prestar todos os esclarecimentos e, em bom rigor, atuou ou não atuou dentro dos limites legais que tem? Senhoras e senhores deputados, permitam que clarifique e simplifique. Usou ou não usou a Comissão Permanente responsável sobre esta área todos os meios ao seu alcance para fiscalizar a entidade reguladora que foi, sempre que chamada, cooperando com o Parlamento? Caras e caros deputados, é verdade que o processo exigia mais celeridade. Ainda assim, é bom lembrar que estávamos perante um Conselho Regulador recentemente indigitado. Também nos recordamos bem porque é que tal aconteceu. E é hoje claro que a inoperância do PSD na altura para chegar a acordo com as indicações para o Conselho Regulador não ajudou de facto na celeridade deste mesmo processo. Se a lição que devemos retirar é que ter uma entidade reguladora paralisada é paralisar o bom funcionamento da nossa democracia. Mas é também por isso que aquilo que nos é exigido hoje é agir. E agir implica uma clara avaliação do que significa a deliberação da ERC ao declarar a falta de transparência do fundo, acionando o artigo 14º e que teve, por exemplo, como efeitos imediatos a suspensão do exercício dos direitos de voto e a suspensão dos exercícios dos direitos patrimoniais. Chegados aqui, é realmente importante olhar para o futuro, para a nova estrutura acionista que está hoje à frente do grupo, para a administração, presidência executiva e, sobretudo, para os profissionais que continuam todos os dias a trabalhar e a lutar pela sobrevivência destes títulos históricos. O que implica questionar que papel deve desempenhar o Parlamento, que desígnio deve ter no âmbito de um problema que não foi circunstancial, mas que é estrutural, de um setor fundamental para a informação credível, esclarecida e plural, que deve nortear a comunicação social. É aqui que deve ser exigida a cada bancada e a esta Assembleia da República que não voltemos a falhar ao jornalismo e à imprensa livre. É aqui que não devemos ser parte da peça de teatro estreada por jornalistas à noite de Saramago, em que são interrompidos pelo boato que o jornalismo morreu. Há um grito de alerta para a perda do controle editorial, para as administrações, para os baixos salários, a precariedade. Mas eles não desistem e nós, no PS, também não. E é exatamente aqui que deve ser feito um trabalho sério e responsável, que coloca o dedo na ferida estrutural do que vem a acontecer nos grupos de comunicação social, na desvalorização dos jornalistas, na razia das redações, que exige um trabalho hercúleo dos jornalistas que ainda resistem. Tem ou não a Comissão de Cultura e Comunicação Social o poder de fiscalizar a atuação da ERC, como é o objetivo da deliberação proposta para uma comissão eventual? Tem ou não a Comissão de Cultura e Comunicação o dever de voltar a chamar a ERC para ouvir sobre a deliberação que foi pela primeira vez aplicada ao declarar a falta de transparência do fundo com as consequências sabidas? Aquilo que se pergunta aqui hoje, perante os dados que temos,
e que ouvimos da própria ERC e que todos reconhecemos, é que é mesmo urgente ter uma política pública para a comunicação social que salvaguarde os seus profissionais, proteja os órgãos de comunicação social de aquisições, como é que aconteceu na Global Media. Aquilo que se pergunta aqui hoje é se esta Assembleia da República deixará de criar instrumentos ocasionais e faz o seu trabalho estrutural de afinação do relógio legislativo, e isso não se faz numa comissão eventual. Aquilo que se pergunta aqui hoje é se esta Assembleia da República reúne o consenso necessário para responder ao que já ouvimos da ERC, dos vários stakeholders do setor e representantes dos jornalistas. Estaremos disponíveis para garantir esse consenso alargado, cumprindo os propósitos que apresentamos no programa eleitoral. Como dizia a Presidente da ERC, está mais do que na hora de fazermos uma reflexão para garantir que a comunicação social responde cabalmente às necessidades dos cidadãos. Está mais do que na hora de pensarmos coletivamente em modalidades de apoio à comunicação social, desde que seja transparente. E é mesmo a agir que queremos trabalhar. E é para isso que é preciso olhar para a lei da transparência e intensificar a cooperação com outras entidades reguladoras, sejam financeiras, sejam de comunicações como a ANACOM ou a Autoridade da Concorrência. Mais cooperação para mais transparência. E é também para isso que é urgente olhar para os poderes da ERC, para o seu estatuto, modernizá-lo e adequá-lo aos novos desafios dos novos tempos. Perante isto, revisitar as questões referentes à titularidade dos órgãos de comunicação social. Quem pode ter e até onde é que pode ter uma intervenção numa empresa que pode exercer o domínio de um órgão de comunicação social e a identidade dos seus titulares. E é também por isso que temos de fazer uma referência à segunda dimensão proposta no âmbito das iniciativas, além da ERC, e que passa pela LUSA. Que fique claro, da nossa parte não há equívocos. Continuaremos a defender que o Estado deve ter na agência LUSA uma maioria hegemónica de capital e, posteriormente, alterar o modelo de governação, tal como deve permitir que o serviço da LUSA possa ser prestado gratuitamente a todos os órgãos de comunicação social com impacto em todos os grupos, que permitiria, naturalmente, reduzir custos. Senhoras e senhores deputados, se quisermos clarificar o que será feito no futuro, tem ou não tem a Comissão Permanente de Cultura e Comunicação poderes para fiscalizar a ação do Governo, ouvir um novo responsável da pasta? Porque também já sabemos que o negócio da aquisição não chegou a ser concluída porque as circunstâncias políticas alteraram-se e, na altura, o maior partido da oposição considerou que deveria ser o próximo Governo a tomar essa decisão. E é essa mesma decisão que aguardamos que o atual Ministro da Pasta apresente, agora que são Governo e até incorporaram esta medida do programa do PS. Senhoras e senhores deputados, é mesmo com uma ação estrutural, agindo ativamente nos instrumentos legislativos que são necessários e urgentes, num consenso alargado, que se impõe, que podemos trabalhar e não voltar a deixar o jornalismo ficar mal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, que terá a tolerância de limite máximo que foi dada ao PAN para considerar, mas pedia que não ultrapassasse essa para não termos outro limite para considerar. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. O que o PS vem aqui dizer, aliás, no tom também usado pelo PSD, é que reconhece que há um problema geral, até que reconhece as causas do problema geral, mas no concreto não quer saber. Ficou evidente para qualquer pessoa que estivesse naquelas audições aos acionistas e aos trabalhadores da Global Media que há muito por esclarecer no negócio da Global Media. Os trabalhadores e os jornalistas da Global Media querem esta comissão de inquérito. Ao recusar a comissão de inquérito, o PS está a deixar mal os jornalistas da Global Media, está a deixar mal todos aqueles que querem o esclarecimento. E, portanto, como é tão evidente que há tanto por esclarecer, termino, Sr. Presidente, a minha pergunta é simples: quem é que o PS está a proteger? Obrigado. O que é que o PS não quer que se saiba? Muito obrigado. Sr. Deputada, para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela questão, Sra. Deputada Joana Mortágua. Bem, o Partido Socialista sempre deixou muito clara a sua posição. O Partido Socialista, desde o início, esteve sempre ao lado dos trabalhadores, ao lado da solução para uma comunicação social que seja transparente fomos exatamente os primeiros até a colocar publicamente
a situação da entrada do fundo e questionar diretamente a ERC sobre esta matéria. O que nós entendemos é que a Comissão de Cultura e Comunicação tem poderes no âmbito dos seus poderes de fiscalização para acompanhar esta matéria, para chamar a ERC. E mais, o Partido Socialista entende que a Comissão de Cultura e Comunicação Social deverá continuar a fazer esse papel de acompanhamento e chamar à Comissão todos os novos responsáveis da administração que estejam envolvidos neste processo da Global Media. Portanto, nós não voltamos as costas, pelo contrário, estamos disponíveis para trabalhar e mexer naquilo que realmente é o bucilis da questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Neste debate sobre os inquéritos parlamentares que aqui são propostos e que, enfim, já que votaremos favoravelmente, as nossas primeiras palavras são de solidariedade para com os trabalhadores das várias empresas do Grupo Global Média. Os trabalhadores que permanecem nos seus postos de trabalho e com todas as dificuldades continuam a assegurar a existência destes órgãos de comunicação social, e também para os trabalhadores que já não o são, que foram despedidos em sucessivos processos de despedimento que afetaram as empresas deste grupo. Nós estamos a falar, sem desprimor para com outros órgãos de comunicação social, de grandes referências da história da comunicação social em Portugal. O Jornal Notícias e o Diário Notícias são dois dos títulos mais marcantes de toda a história da comunicação social em Portugal. A rádio TSF foi uma rádio emblemática também quanto à evolução das rádios de notícias em Portugal, e estes títulos, estas marcas, são hoje uma sombra daquilo que já foram no passado. Relativamente ao JN e ao DN, o declínio destes órgãos de comunicação social começou precisamente com a sua privatização, com a venda do JN e da DN ao Grupo Luz ao Mundo, e a partir daí sucessivas pseudo-reestruturações, sucessivos processos de despedimento coletivo, de definhamento destes títulos, de alienação de instalações históricas. Tudo isto conduziu à situação que hoje conhecemos, que é de profunda degradação. Tudo isto é consequência do processo de entrega da comunicação social nas mãos do poder económico. O que está disposto a perder dinheiro para manter influência, aquele que está disposto a perder dinheiro, sabe-se lá se a branquear dinheiro através da comunicação social. E não se pode, Srs. Presidente e Srs. Deputados, apoiar as causas e depois lamentar as consequências. O princípio do fim, aquilo a que temos vindo a assistir relativamente a estes órgãos do Grupo Global Media, é uma consequência direta da concentração dos meios de comunicação social no poder económico, e isto é indisfarçável, e é bom que isso seja efetivamente aqui dito com todas as letras. Sr. Presidente e Srs. Deputados, o objeto deste inquérito confronta-nos com dois problemas. Primeiro, será que a lei que temos impede estes processos? Efetivamente, nos vistos, não, porque eles ocorrem e a lei não os tem impedido. A segunda questão é que a lei ficou-se pela transparência, ou seja, não dando cumprimento àquilo que dispõe a Constituição relativamente à proibição de participações múltiplas e cruzadas em órgãos de comunicação social para impedir a concentração num reduzido número de grupos económicos. A lei fixa-se apenas por objetivos de transparência. Bom, e a segunda questão é esta, e essa transparência é cumprida? Pelos vistos também não, porque este processo é tudo menos transparente e aqui, efetivamente, os mecanismos de regulação não funcionaram. Mas eu diria que não funciona neste setor da comunicação social como não funciona em outros, porque aquilo que, a partir do momento em que o Estado, através de sucessivos processos de liberalização da economia, abdicou das suas responsabilidades regulatórias e passou isso para as ditas entidades reguladoras, aquilo a que temos assistido é um processo de captura da regulação pelos setores regulados. Ou seja, aqueles que detêm o poder económico sobre os setores regulados também capturam a regulação, e por isso é que ela nunca funciona. E, portanto, transparência não temos nenhuma, como aliás se prova neste processo da Global Media. E daí que nós, obviamente,
não nos furtaremos a qualquer processo que vá no sentido, quer do apuramento de responsabilidades pelo que se passou aqui, quer no sentido de se poder trabalhar para que haja efetivamente regulação da comunicação social e que se impeça a concentração dos grupos de comunicação social nos grupos dos grupos económicos que lutam apenas pela sua influência e pelo seu negócio. Isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção também, dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, também, em primeiro lugar, saudar os trabalhadores do Grupo Global Media, de todos os seus títulos, dos mais conhecidos, do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias, da TSF, do Jogo, mas também de todos os outros títulos e, como já foi dito aqui, daqueles que continuam a exercer as suas funções e daqueles que, durante este período e durante este processo, deixaram de o fazer. Obviamente que a questão da comunicação social e daquilo que a comunicação social é hoje tem aqui um exemplo, um caso prático que é relevante. As dificuldades que hoje em dia existem para que o modelo de negócio que durante décadas sustentou o funcionamento da comunicação social, as dificuldades que existem hoje em dia para manter esse modelo de negócio, ou a impossibilidade todo dele subsistir, levam a que estejamos perante situações como esta e tenhamos que ter uma reflexão sobre elas. Essa é, aliás, a primeira questão. Deve ou não deve um Parlamento preocupar-se e debater em concreto aquilo que é o funcionamento da comunicação social nestes termos? E, do nosso ponto de vista, deve, porque não há nenhuma democracia saudável que funcione sem comunicação social livre, plural e que não esteja concentrada nas mãos. Eu ouvi agora dizer bombom, parecia bombom é quando estava toda concentrada nas mãos do Estado, como se isso fosse alguma garantia de pluralismo, de um mínimo de pluralismo e de transparência, quer dizer, e portanto vamos lá deixar claro também que, ao contrário do que aqui foi dito, a liberalização dos meios de comunicação social e a abertura do investimento na comunicação social a privados foi muito bom e é muito bom para o funcionamento da democracia. Que fique isso claro e que não haja nenhuma dúvida sobre o assunto. Isso não faz com que o Estado se demita de algo que é tão relevante como esta importância que tem a comunicação social. E o Parlamento é o local próprio e é muito bom que seja o Parlamento e não os governos, a lidar com esta matéria. Isso já aconteceu no passado e eu queria exatamente convocar este passado como exemplo de como lidar com esta situação. Há uns anos, um determinado governo resolveu que, apesar de haver esse pluralismo na detenção dos meios de comunicação social, que apesar de eles serem privados, devia ser o Primeiro-Ministro a mandar neles na mesma. E, portanto, tratou de pôr os seus colaboradores a controlar a comunicação social. E o Parlamento, na altura, interveio como deve intervir. Primeiro nas comissões próprias, avaliou aquilo que estava a acontecer e, quando se chegou à conclusão que havia intervenção direta do Governo e que havia matéria que justificava que se passasse da comissão própria, da comissão temática, para um inquérito parlamentar, isso aconteceu. E é isso exatamente que nós temos de ponderar aqui. Neste momento, estão reunidas as condições e é o objeto dos partidos proponentes suficientemente claro e denso para que se justifique que assuntos que são importantíssimos e que devem ser tratados pelo Parlamento sejam tratados em sede de inquérito parlamentar em vez de comissão ordinária. Do nosso ponto de vista, não. Não são os objetos propostos pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, vou terminar, Sr. Presidente, suficientemente claros e densos para justificar esse inquérito parlamentar e não está esgotado o papel das comissões ordinárias. Se assim for, se o objeto for claro e se justificar passar para esse meio, certamente cá estaremos para o fazer. Muito obrigado. Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obviamente que nesta questão da Global Media, os trabalhadores e os seus direitos laborais são também uma prioridade e não podemos deixar de estar solidários com estas mulheres e estes homens que trabalham diariamente para nos informar a todos e que, como todos os trabalhadores, aliás, merecem ver os seus direitos reconhecidos
e que cesse a sua situação precária. Todos os trabalhadores, aliás, encontrarão sempre a solidariedade do Chega, porque o Chega defende sempre quem trabalha. Quanto à temática relativa à transparência e à imprensa livre, também uma temática prioritária para o Chega. Aliás, se há partido que tem visto, por vezes, a sua liberdade de expressão coartada, limitada, como sabemos, tem sido o Chega. Defendemos uma imprensa livre, independente de poderes políticos e económicos, como consagra, aliás, a nossa Constituição. Para que também a nossa liberdade de expressão seja assegurada, é essencial que os ditos poderes interfiram o menos possível, de forma a manter esta liberdade impoluta. Assim, salvo em casos excepcionais que ponham em causa este corolário, é nesse equilíbrio entre o poder político abster-se de intervir, por um lado, e a fiscalização do cumprimento destas liberdades, por outro, que reside a verdadeira garantia de independência. Deste modo, o Chega é dos maiores defensores da transparência neste país, mas também, senhores deputados, é preciso ver se é mesmo na transparência que os outros partidos estão interessados. É preciso ver se é transparência em toda a linha. É preciso ver, a ver se não é só relativamente à idoneidade de determinados. É preciso ver. Sr. Deputado Tavares. Sr. Deputado. Só um minuto. Eu já vou concluir, Sr. Presidente. Eu já Só vou um minuto. terminar. Só um minuto. Muito bem. Sr. Deputado, faz favor de continuar. É preciso, dizia eu, verificar, ver se a transparência, se o interesse na transparência não é só relativamente à idoneidade de determinados e muito concretos acionistas. Ou se, por exemplo, também é quanto ao caso das gêmeas, quanto aos factos concretos da operação Influencer e quanto aos negócios da exploração de lítio. É preciso ver se vamos manter esse nível de transparência. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada. Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. É melhor deixar acalmar um bocadinho, senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os acontecimentos no Global Media Group, os acontecimentos recentes, tresandam a estranho. Eu penso que isto é consensual. Mas também não deixa de ser estranho, por exemplo, aquilo que foi o argumentário da intervenção do Partido Socialista para demonstrar porque é que não vai votar favoravelmente às propostas que vamos votar hoje de comissões parlamentares de inquérito. Porque equipara comissões parlamentares de inquérito às comissões permanentes e regulares que nós temos nesta Casa. E nós aí ficamos surpreendidos. Como se uma comissão parlamentar normal desta Casa tivesse os mesmos poderes que tivesse uma comissão parlamentar de inquérito, nomeadamente para pedir documentação, que é preciso, e também, por uma razão, um pormenor, porque o regulamento jurídico, o regime jurídico das comissões parlamentares de inquérito, que lhe dá poderes judiciais, demonstra que uma pessoa em comissão parlamentar de inquérito não pode mentir à vontadinha, porque isso tem consequências. Portanto, esse argumento do Partido Socialista é muito estranho. E qual é que será então o problema do Partido Socialista? É porque estas propostas de comissão parlamentares de inquérito pressupõem também uma análise aos acontecimentos recentes da Global Media Group, mas também possibilitam que se analise o passado. Porque entre negócios estranhos, entre interferências políticas, não é só a última administração que tem que vir a esta Casa prestar esclarecimentos, para além da ERC, como está também nas propostas. São pelo menos 3 administrações anteriores, quando foram, por exemplo, vendidas as pérolas do Global Media Group. Ou quando o problema do PS talvez seja recordarmos de quando havia guardas pretorianas no Global Media Group, como se tornou público. E, portanto, nós terminamos citando a TSF, que
pertenço ao Global Media Group e que transmite porque é que é preciso uma comissão parlamentar de inquérito. Porque é preciso ir até ao fim da rua e até ao fim do mundo para perceber aquilo que aconteceu no Global Media Group. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo assim pela primeira vez que o vejo na condução dos trabalhos da Assembleia. Ficou uma coisa clara neste debate, é que não teremos comissão de inquérito porque nem PSD nem PS a querem. Não ficou claro, é então que consequências extraem de casos como este e outros que se têm vindo a suceder e que tornam a situação mais grave agora do que já era há alguns meses. E, portanto, não ficou claro até onde é que estão dispostos a ir para levar a sério as vossas palavras de que querem proteger a liberdade de imprensa. Mas vamos testá-lo e vamos testá-lo com iniciativas nesta Assembleia. Em relação à transparência da detenção dos títulos de média, é importante que a ERC passe a ter uma base de dados onde os detentores sejam divulgados e onde haja explicações acerca de onde é que vêm esses detentores, para não se escolherem, para não se esconderem atrás de títulos mais ou menos obscuros. É preciso também, porque o PSD agora pretende divulgar os fundos do PRR através de imprensa local. Muito bem, muito bem. Mas é preciso que haja transparência na alocação de fundos públicos à imprensa, para que toda a gente saiba também. É preciso proteger os nossos jornalistas da pressão das grandes plataformas de redes sociais, que às vezes retiram ou apagam ou censuram notícias sem nunca dar explicações. E é preciso proteger jornalistas de gabinetes de ódio que já hoje em dia em Portugal, que perseguem jornalistas individualmente, em particular jornalistas mulheres, em particular jornalistas de minorias, que os atacam, insultam, ofendem todos os dias, agredindo, tentando impedi-los de fazer o seu trabalho. E se há... Mas porquê é que enfiam a carapuça aos senhores deputados do Chega? Eu nem mencionei ninguém, mas a verdade é que eu vejo todos os dias jornalistas que precisam de ser heróis para continuar a fazer o seu trabalho. E se há uma coisa que nós devemos querer para o nosso país, é que em Portugal não seja preciso ser herói para ser jornalista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, senhores deputados, podemos dar a palavra ao próximo orador? Senhores deputados, eu queria dar a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues do Chega, se o Chega deixar. Talvez o Chega deixe. Senhores deputados, vamos deixar a oradora tomar a palavra. Muito obrigado. Vamos deixar poisar, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, temos hoje em discussão duas propostas de constituição de comissões de inquérito, uma claramente a cópia da outra, razão pela qual ambas têm o mesmo problema. Nenhuma consegue justificar a razão de ser da ERC, o relator, ser objeto destas comissões de inquérito. Nenhuma consegue explicar onde está uma conduta eventualmente ilegal ou criminosa por parte da ERC, nem apontar qualquer suspeita quanto a essa matéria, revelando desconhecimento sobre as competências da ERC, bem como sobre o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Se não vejamos, os membros do Conselho Regulador tomaram posse em novembro. Em dezembro vieram à Assembleia da República prestar esclarecimentos. No mês seguinte abriram um processo administrativo a este fundo. Em março suspenderam o exercício dos direitos de voto e dos direitos patrimoniais, exigindo à World Opportunity Fund o cumprimento das regras de transparência a que está sujeita. A isto, acresce que mensalmente a ERC tem o dever de remeter à Assembleia da República as suas deliberações, o que obviamente possibilita avaliar o seu desempenho. Recorde-se que os membros do Conselho Regulador são nomeados pela Assembleia da República. Por essa mesma razão, esta Assembleia da República também pode proceder à sua dissolução. Esta sim é uma forma de fiscalização política da ação da ERC. Mas não é isso que os proponentes fazem. Aquilo que pretendem com estas propostas é puro folclore, com aquilo que é um assunto sério.
Se note que o Chega não é claramente um defensor da ERC, pelo contrário, tem também queixas sobre a falta de atuação da ERC no que diz respeito a alegações por falta de rigor jornalístico. Para a ERC, tudo é liberdade jornalística quando diz respeito a jornalistas que dizem de mal do Chega, dizem de tudo e do pior. Um certo tipo de jornalismo que recorre ao sensacionalismo, que muitas vezes não distingue factos daquilo que é a sua opinião. E reiteradamente a ERC tem decidido em desfavor do Chega. Mas isso é uma coisa. Outra bem diferente é dizermos que a ERC deve ser sujeita a um inquérito parlamentar. Especialmente quando a ERC é o regulador, é uma entidade administrativa independente, não é a Assembleia que tem que dizer como, quando e de que forma deve exercer o seu trabalho. Isto é claramente uma tentativa de ingerência de alguns partidos naquilo que é a atividade regulatória, comprometendo o regular funcionamento das instituições em troca de meia dúzia de notícias. Eu sei que para alguns partidos é uma questão de sobrevivência, mas a legalidade ainda está primeiro. Existem, assim, dúvidas relativamente, do ponto de vista jurídico, relativamente ao objeto destas comissões de inquérito. Tudo isto sem prejuízo de estarmos de acordo com as acusações de falta de transparência e reconhecermos a instabilidade provocada por toda esta situação. Também no que diz respeito à compra ou não da Lusa, pode haver necessidade de uma maior investigação, até porque há suspeitas de intervenção política no negócio. Dito isto, o Chega não irá inviabilizar estas comissões de inquérito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Tentando responder a algumas das questões que foram sendo colocadas no ar, eu penso que é importante reverificar quais são as funções que o Parlamento tem e os instrumentos que tem ao seu alcance. Muitas das questões que foram colocadas durante o debate têm resposta através de alterações legislativas, o reforço do controle da idoneidade dos dirigentes dos órgãos de comunicação social, a garantia de que toda a cadeia de propriedade é pública e não apenas limitada por uma percentagem. Tudo isto pode-se fazer imediatamente sem necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito. E há um ponto relevante que de facto tem a ver com aquilo que deve ser a postura da Assembleia da República perante reguladores independentes. Parece-nos efetivamente que a ideia da parcimónia no controlo de um órgão político em relação ao outro é algo que nós criticamos seguramente se surgisse na Hungria, mas que obviamente temos que também ter a autocontenção de o fazer na nossa sede quando pretendemos que o regulador seja efetivamente independente. Não significa que não possa acontecer, mas os dados neste caso, em relação a este regulador, neste caso, parecem insuficientes para justificar uma comissão parlamentar de inquérito, quando há outras ferramentas, seja na 12ª Comissão, seja através de alterações legislativas. Por isso parece-nos que é possível usarmos tudo o que temos ao nosso alcance, sem ter que recorrer à bomba atómica ou à arma mais dura de todas, que seria a utilização do inquérito parlamentar, razão pela qual não viabilizaremos as propostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Senhoras e Srs. Deputados, não temos mais pedidos de palavra, pelo que passamos para a sessão de encerramento e, para o efeito, eu dava a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Dispõe de 2 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há ninguém nesta Câmara que não tenha reconhecido que há um problema de falta de transparência na Global Media. Ninguém. E, no entanto, há dúvidas e muitas desculpas e justificações para não aprovar um instrumento que permitiria a esta Assembleia chegar ao fundo das dúvidas que surgiram sobre o processo da Global Media. Porque sim, a Comissão de Cultura e Comunicação Social já se debruçou sobre esse assunto. E foi precisamente por se ter debruçado e por já ter usado os poderes que tinha ao seu alcance que chegou à conclusão de que era preciso ir mais longe. Eu quero só referir a explicação que o José Paulo Faf deu neste Parlamento para o negócio da Global Media. José Paulo Faf explica o negócio da Global Media da seguinte maneira. Tenho um amigo que me disse, ouça lá, há ali um fundo que tem 30 mil milhões, você não quer ir comigo a Geneve, que a gente vai lá tratar disto? E José Paulo Faf disse, vou sim senhora. Foi a Geneve,
quando chegou a Geneve, teve uma reunião. Na reunião disseram, olha, você não quer ficar para amanhã e a gente apresenta isto a outra pessoa? Está bem, fiquei para amanhã. E disseram, então ponha lá por escrito, e cito. Então eu passei aquilo para um papel, fiz um A4, pouco mais do que um A4 sobre a ideia do projeto. No dia a seguir teve a reunião, eles perguntaram-me que grupos é que estavam à venda e vim para Portugal. E um fundo com sede nas Bahamas pagava assim pelo cheque a José Paulo Faf para comprar a Global Media. Ninguém acha isto estranho. Ninguém acha estranho as acusações que houve durante as audições parlamentares de ingerência política, de ingerência editorial, de problemas de gestão, de depredação de património, de fraude. Porque no momento em que os trabalhadores estavam sem salários e sem subsídios, a administração fazia-se pagar ordenados sultânicos, recorrendo a esquemas muito pouco transparentes. E, ao mesmo tempo, havia outras contratações. Ninguém acha isto estranho. Ninguém acha que isto justifica uma comissão de inquérito. E, portanto, ninguém acha estranho que um fundo nas Bahamas escolha José Paulo Faf, um homem que tem dívidas à própria Global Media, para dirigir um projeto que anuncia crescimento e que leva o maior grupo empresarial de comunicação social privado praticamente à falência. Ninguém acha estranho. Pelo menos ninguém acha que justifica um inquérito. A minha pergunta mantém-se. Que interesses é que estão por detrás da não vontade de viabilizar esta comissão de inquérito? Por uma coisa eu tenho certa, quando nós começámos a puxar este fio, saíram nomes. Olha, saiu o nome de Luís Bernardo, ex-assessor de Sócrates. Saíram nomes, termino. Saíram nomes ligados ao Chega, saíram nomes ligados ao PSD. Quando nós puxámos o fio, saíram nomes. E a minha pergunta é, quem é que tem interesse em que nós não puxemos o resto deste fio? Muito obrigado, Sra. Deputada. Também para uma intervenção que dispõe 2 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós não podemos reiteradamente dizer que é preciso uma imprensa livre, forte e independente e no momento em que a mesma está a saque, virar os olhos e fazer de conta que não se passa nada. Não serve de argumento aquilo que ouvimos por parte do Bloco Central. Vir alegar que já existem comissões, nomeadamente comissões parlamentares, quando aqui já foi feito esse escrutínio e a consequência foi nenhuma, precisamente que não tem os mesmos poderes que tem uma comissão parlamentar de inquérito, é o mesmo que dizer lá fora aos jornalistas, a todos aqueles que trabalham para edificar este poder que é a imprensa no nosso país e num Estado de Direito Democrático, que o trabalho que têm feito, um trabalho sério para pôr cá fora os problemas que se estavam a passar na Global Media, valeu de nada. Nós não nos podemos esquecer que esta Assembleia tem também a responsabilidade de escrutinar este tipo de atividades. E não podemos ignorar que, efetivamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que aconteceu quando foi da gestão do BES, do Grupo Espírito Santo, em 2014 e 2021, tem um papel muito importante para que se possa tornar consequente aquilo que são as próprias declarações aqui prestadas. E todos nós estivemos na Comissão de Cultura e ouvimos os depoimentos que ali foram feitos, ouvimos o quanto não apenas cheirava mal, transandava mal, senhoras e senhores deputados. E nós não podemos ignorar que isto mesmo tem que ser consequente. Mas hoje os portugueses ficarão a saber quem é que efetivamente quer, como já aqui foi referido, puxar o fio e ir até ao fim das consequências para abrirmos esta caixa negra e percebermos o que é que efetivamente se passou através desta aquisição, mas por outro lado também ficarão a saber aqueles que querem que continue tudo como estava antes. Pior, possamos enfraquecer desta forma grupos históricos no nosso país, pôs em causa não apenas a estabilidade com os despedimentos do ponto de vista laboral, mas acima de tudo aquilo que é um eixo fundamental, que é a liberdade de imprensa. Nós não podemos ter jornais como o Diário de Notícias, o JN, entre tantos outros, apenas dando estas referências, que são jornais históricos no nosso país, a saque e não fazermos absolutamente nada. Da parte do PAN, contam connosco para que efetivamente, não apenas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas também noutras que aqui foram apresentadas, irmos até às últimas consequências para escrutinar e para defender aquilo que em Portugal deve ser acarinhado, como é o caso do jornalismo e da imprensa. Muito obrigado, senhora deputada. Bom, senhoras e senhores deputados, chegámos ao fim do nosso debate.
estando a votação regimentalmente marcada para as 12 horas, nós vamos ter que suspender os trabalhos durante 10 minutos e a verificação do quórum será feita às 12 horas. Os trabalhos estão suspensos por 10 minutos. Senhoras e senhores deputados, pedia que tomassem os vossos lugares. Peço aos serviços para irem ligando o mecanismo, usando as palavras do anterior Presidente Jaime Gama, de verificação do quórum. Não funciona. Já está disponível, uns funcionarão melhor que outros. Estes não funcionam. Pedi aos seus deputados que ainda não efetuaram o registro de quórum, que façam o favor de fazer. Está distraída. Há vários dos seus deputados que eu estou a ver aqui que ainda não conseguiram efetuar o registro. Faltam 12. Ainda há vários dos seus deputados que não conseguiram efetuar o registro. Pedi aos serviços o favor de encerrar o quórum e apresentar os resultados. Já me estão a fazer sinal alguns dos seus deputados. Eu já... Então eu pedia, se faz favor, aos seus deputados do Chega que não se conseguiram registar, o favor de se levantarem e editarem o nome para a ata, por favor. António Pinto Pereira. Muito obrigado. Diogo Pacheco de Amorim. Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados do CDS registaram-se os dois. Da Iniciativa Liberal também se registaram todos. Do PSD, os Srs. Deputados que não conseguiram registar-se.
Ninguém. Do Partido Socialista, os senhores deputados que não se conseguiram registar. Do Bloco de Esquerda, do LIVRE e do PCP também estão todos. Muito bem, senhores deputados. Estamos então em condições de passar à votação. A primeira votação é relativa ao projeto de resolução número 31/16, primeira iniciativa do PAR, que autoriza a deslocação do Sr. Presidente da República à Suíça. Quem vota a favor? É para fazerem ginástica. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. A segunda votação é o inquérito parlamentar número 1/16. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma declaração de eventual conflito de interesses, uma vez que, tendo embora a atividade profissional suspensa, integro o corpo redatorial de um dos jornais do grupo Global Média. E, portanto, faço esta declaração de eventual conflito de interesses, quer em relação à segunda proposta, quer em relação à terceira. Muito obrigado. É relativa às duas próximas votações. Muito bem, está registada. Muito obrigado, senhor deputado. Passamos então à votação do inquérito parlamentar número 1/16, primeira do Bloco de Esquerda. Senhora deputada Isabel Onete, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Aos senhores deputados do Chega, então deixem-nos fazer a votação. Senhores deputados. Ó, senhor deputado. Vamos então passar à votação, se faz favor. Do inquérito parlamentar número 1/16, primeira do Bloco de Esquerda, que propõe a criação da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do regulador no âmbito da reestruturação acionista do Grupo Global Média. Quem vota a favor? O PAN, o LIVRE, o PCP, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o CDS-PP. Quem se abstém? O Chega. Foi o inquérito parlamentar número 1/16, primeira, foi rejeitado com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP, com os votos favoráveis do PAN, do LIVRE, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal e com a abstenção do Chega. Passamos à votação do inquérito parlamentar número 2/16, primeira de iniciativa do PAN, para a constituição de uma comissão de inquérito parlamentar ao processo de alteração da propriedade do Global Media Group envolvendo o World Opportunity Fund Limitada. Quem vota a favor? O PAN, o LIVRE, o PCP, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PSD, o PS e o CDS-PP. Quem se abstém? O Chega. A moção foi rejeitada, o inquérito parlamentar foi rejeitado com a mesma distribuição de votos. Damos por concluída as votações e a ordem de trabalhos por hoje e passamos assim à leitura da agenda da reunião plenária do dia 23 de abril de 2024, na próxima terça-feira. A ordem do dia começa às 15 horas, com o inquérito parlamentar número 3/16 da primeira sessão legislativa de iniciativa do PCP, relativo à criação de uma comissão de inquérito parlamentar sobre a privatização da ANA Aeroportos. O ponto 2 da ordem de trabalhos
será a petição número 87/15, primeira, de iniciativa de Marta Manuel Dias Neves de Vasconcelos Marques e outros, para comparticipação da dieta completa em pó Modulene IBD para doentes pacientes com doença de Crohn, e incluindo um conjunto de projetos de lei e projetos de resolução da iniciativa de vários partidos. E ainda, o ponto 3 da Ordem de Trabalhos será a petição número 79/15, primeira, de iniciativa de Marta da Silva Gameiro e outros, para a organização de um referendo sobre a adesão de Portugal ao Tratado Pandémico da Organização Mundial de Saúde. O ponto 4 da Ordem de Trabalhos será também uma petição, a petição número 13/15, primeira, de iniciativa da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. Enfermeiros reclamam descongelamento da carreira e avaliação de desempenho igual aos enfermeiros da região autónoma da Madeira, a que se juntam um conjunto de projetos de lei e de resolução de iniciativa de vários partidos. Está assim encerrada a sessão. Senhores deputados, tenham um bom fim de semana e até para a semana.